Terremoto agora, essa semana, na Espanha. Estava até programado para Roma, lá para o Vaticano. Cuidado. Mas terremoto na Espanha. Como já aconteceu, um gravíssimo em Lisboa, em Portugal, há séculos passados, que destruiu quase que a cidade inteira. Tsunamis e terremotos no Japão, no Chile, em várias outras partes, vulcões, furacões, tufões, enfim, tornados como nos Estados Unidos estão passando, acontecendo, fazendo grandes destruições, transformações, tragédia em Friburgo, uma das 5 maiores do planeta e a maior do Brasil, aqui na nossa região, de Petrópolis até Sumidouro e Bom Jardim, cidades aqui vizinhas, transformações geológicas, transformações totais, remodelação do planeta. Então vejam, isso mostra nitidamente um processo de transformação para a evolução, de transformação para a purificação, de transformação para a elevação. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Não é uma máxima científica? Irrefutável, inegável? É. Então nós que existimos não nos perdemos, nós apenas nos transformamos num processo de cada vez nos aprimorarmos mais e melhor. Então a reencarnação não compromete Deus, ao contrário, ela eleva Deus, ela nos faz ter uma visão de Deus supremamente justa, inteligente, supremamente amorosa, supremamente perfeita. Essa é a ideia que a reencarnação, que a doutrina espírita nos leva a ter sobre Deus. E qualquer um de vocês que se colocarem a raciocinar por conta própria, sem preconceitos, aonde está escrito na Bíblia isso? Não, se está, lá está certo. Se não está, lá está errado, ou lá não consta, não registra, porque foi outra época. Aonde é que está escrito no Alcorão? Não interessa, isso pode estar escrito em qualquer lugar, desde que seja verdade. Não pode procurar onde está escrito em outros livros. Procure onde é que isso está sendo provado pela ciência, pelas pesquisas das inteligências mais avançadas, para negar, sim. Quando negar, aí sim, nós colocamos em dúvida. Agora, à medida que a ciência avança e evolui, vai confirmando. A revista Época dessa semana, me deram aqui agora 5 minutos, não deu tempo de eu ler. Mas pela manchete eu entendi logo. Dizendo o seguinte, que fechamos os ouvidos para os ETs. Isso é americano, isso vem dos Estados Unidos, né? Isso é a sede é americana. Fechamos os ouvidos para os ETs, dizendo que foi desativado, vai ser desativado o Projeto 7. Eu não li tudo ainda. Mas depois de todas as evidências, como diz Frank Drake, o maior astrônomo, pesquisador de vida extraterrestre, e que garantiu há 20 anos passados, que dali a 20 anos, quer dizer, agora, na nossa época, os contatos seriam conseguidos, eles suspenderam o Projeto 7, que faz essas pesquisas. Sabem por quê? Pela mesma razão que suspenderam o estudo da teoria da evolução de Charles Darwin nos Estados Unidos. Na Geórgia, chegou a ser proibido nas universidades tocar e desenvolver o estudo sobre o evolucionismo de Charles Darwin. Por quê? Iriam provar que a natureza não dá salto, não está submetida ou dependente de milagres, mas iria provar, como está sendo provado, independentemente de que gostarem ou não as religiões e os donos da terra e os representantes de Deus fajutos que tem aí, iriam provar que a realidade da criação não é Adão e Eva, não é Deus fazer de barro o elefante. Por que não fizeram todas as espécies, que são milhões no planeta, por que não contam a história de como esses milhões de espécies foram feitas de barro, modeladas, para levarem um sopro e terem vida? Se admite o surgimento de todas as espécies por um processo de germinação, cujas sementes aqui foram adredemente, inteligentemente colocadas pelo processo da evolução, pela inteligência suprema, através do mecanismo da espiritualidade superior, que recebe diretas ordens de Deus e faz a administração para que a matéria se organize, para que a matéria dê condições de vida e surja a vida para a inteligência se desenvolver.
Por que também não contam a história de todas as espécies como contam a história para a espécie humana? Do homem de barro, do sopro de Deus, da costela para fazer a mulher? Proibiram Darwin por causa disso, para não chegar à conclusão que a história do criacionismo foi uma história folclórica, uma história emblemática, simbólica, para explicar naquelas épocas. Mas vamos largar isso para lá. Como se larga o processo cirúrgico do passado, ninguém quer se submeter a ele hoje, porque evolui, apesar do corpo humano ser o mesmo. A ideia de Deus tem que também evoluir, apesar de Deus ser o mesmo. O corpo humano é o mesmo, a medicina de hoje é outra. É 1 milhão de vezes mais avançada que a medicina da época de Jesus. Mas no avanço da medicina todo mundo aceita porque é para o corpo e para o bem-estar material. Agora, na evolução da teologia, do entendimento de Deus, não avança por quê? Porque ninguém quer realmente saber que estamos tudo errado, que isso está tudo errado, por isso que não está melhorando? Aí não querem. Então, a suspensão do projeto 7, que eu estou vendo, que eu não li a matéria, mas já sei o que é. É a mesma causa de se ter boicotado o darwinismo. Estão boicotando as pesquisas de vidas extraterrestres, porque já tem certeza que existe. Vocês também têm, como eu disse, um lavrador que prepara 1 milhão de hectares e que você vê passar os tratores, adubar, preparar tudo, limpar, organizar, você vai chegar à conclusão lógica e inteligente de que ele vai plantar ali um pé de couve, que ele vai plantar ali um pé de alface, que ele vai plantar um pé de soja ou um pé de trigo. Claro que não faz sentido, vocês são inteligentes e sabem que aquele 1 milhão de hectares preparados é para plantar e gerar milhões de toneladas de grãos para alimentar a humanidade. É ou não é? Pois levem isso para o Criador. Criar bilhões e trilhões de universos, de planetas. São aqui, na própria matéria do 7, que diz aqui, da revista Época desse mês, está dizendo que são catalogados já 500 bilhões de galáxias. Tem ideia do que seja isso? Cada galáxia, a nossa, por exemplo, em média, tem 400 bilhões de estrelas. Cada estrela tem um sistema planetário como o Solzinho nosso, que é um micróbio nessa galáxia, o Sol. Imaginem a Terra. Cada galáxia tem em torno de 400 bilhões de estrelas. Multiplique 400 bilhões vezes 500 bilhões de galáxias. E se vocês acreditarem em Deus, e é claro que sim, saberem que Ele existe realmente, porque nós não acreditamos na Lua, nós sabemos que ela existe. Da mesma forma, a reencarnação em mundos habitados. Nós não precisamos acreditar, nós temos que saber que é uma realidade. Então vocês vão ver que nessa criação infinita não faz sentido a Terra ser a única habitada, esse planetinha ser o único objeto dessa concentração perdida de Deus à luz de uma única vida. Então raciocinem sobre a reencarnação, raciocinem. Nós não estamos nervosos, não estamos com ódio, rancorosos, nem querendo matar ninguém, não. Mas nós estamos falando com convicção, com inteligência, racionalidade, que é o apelo que eu faço para vocês. Eu não estou chamando vocês para serem espíritas. Nós aqui estamos sugerindo que vocês conheçam o espiritismo e vejam como ele vai ajudá-los a entender a vida, a entender os problemas, a entender a pobreza, a miséria, a dor, o sofrimento, a entender as tragédias climáticas catastróficas que acontecem na remodelação do planeta, como eu disse, tudo num processo evolutivo. Ninguém aqui está morrendo para sempre. Ninguém aqui está perdido ou abandonado por Deus porque não vai à igreja A, B, C ou D, porque não paga dízimo, não é explorado em nome de Deus ou de Jesus. Ninguém aqui se desespere por estar abandonado. Não, estamos num processo de evolução. Quando morre um ente querido, não foi Deus que cruelmente fez a morte para nos atingir, se nós estivéssemos ou não estivéssemos na igreja. Não foi. É o processo da natureza. Ninguém morre. Os corpos chegam ao seu ciclo de vida e não dão mais condições de nós, inteligência, que movimentamos as mãos, que movimentamos a capacidade para realizar as coisas, para que nós exercitemos tudo isso e evoluamos. Mas quem morre é o corpo, ninguém morre. Deus não permitiria essa crueldade conosco. Deus não é um bárbaro, Deus não é um terrorista. À luz do que predomina aqui, fazem um Deus terrorista. Como agora o Arnaldo Jabur, eu disse isso num dos programas passados, Arnaldo Jabur, acho que mês passado, falou sobre isso.
Estão criando uma ideia de um Deus terrorista, de um Deus mau, de um Deus cruel, de um Deus vingativo. Isso não tem cabimento, não tem. Esqueçam tudo isso e coloquem-se no lugar de Deus e vejam se vocês seriam terroristas. Vejam se vocês fariam o sofrimento de alguém. Vejam se vocês fariam a crueldade, a corrupção. Não, não. Então vocês são melhores do que Deus? Também não. Mas se pensarmos por conta própria, nós vamos ver que Ele é muito superior a tudo que nós pudéssemos imaginar em termos de perfeição e em termos de sabedoria. Não estamos aqui chamando ninguém para lugar nenhum. Não passa aí endereço na telinha, não passa. Não chama ninguém para hora tal em lugar nenhum. Então nós somos insuspeitos. Nós não vendemos nada. Nós não somos candidatos a nada. Nós não temos outra intenção senão levá-los a conhecer isso. E é tão maravilhoso quando nós de vez em quando temos informações, como tivemos essa semana, de pessoas que deixaram de fazer loucuras porque assistiram esse programa e começaram a pensar por conta própria. De pessoas que perderam entes queridos e se sentem confortadas e começam a entender melhor a vida assistindo a esse programa. Essa é a nossa gratificação. Como eu disse aqui, eu, Valéria, a gente paga para fazer isso. Nós não ganhamos nada a não ser o conforto de sentirmos a utilidade do que nós estamos fazendo. Estamos sendo úteis em passar alguma coisa boa para alguém. Agora, sem preconceitos. Esqueçam tudo de livros sagrados, porque isso aqui, o Livro dos Espíritos, não é livro sagrado. Aqui está a verdade que nós ainda não conseguimos contestar. Se ela é verdade mesmo, nós não vamos contestar nunca. Porque ela será sempre assim. Em qualquer parte do universo, ela será sempre assim. Agora, não sabemos todas as verdades do universo. Não que elas não existam ou que os missionários que aqui estiveram não saibam ou não sabiam. Mas porque nós, em estágio primário, não podemos ainda entender coisas de estágios superiores, que nós vamos entender em outros mundos. Jesus, um espírito puro que aqui esteve, que tem até alguém que conteste, não foi puro, foi perfeito, era perfeito, não é puro. Isso é bobagem, isso é discussão estéril. Isso é bobagem, isso não nos interessa. Dizer que puro é evoluído, foi o espírito mais evoluído que esteve aqui, mas não foi o único. Não é o único caminho, a única verdade, é a única vida. Verdade é verdade. Por Buda, Maomé, Confúcio, Gandhi, Sócrates, Platão, Luther King, Teresa de Calcutá, Irmanduz, qualquer um. As verdades surgiam e eram aplicadas e são eternas e imutáveis. Então, todos os grandes missionários que aqui estiveram, que aqui estão e que aqui estarão, têm essa função. Mas Jesus, o Espírito mais perfeito que aqui já esteve, fez essas recomendações de que nós nos desapegássemos do mundo, nos desapegássemos das coisas materiais e fôssemos, acima de tudo, humildes, simples e fraternos. Amássemos ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Aí estão todas as leis de todos os profetas e estarão sempre. Então as verdades que estão aqui, elas não são contestadas porque ainda não conseguimos. Se forem, não são verdades. Aí muda aqui. Muda aqui que eu digo, simbolicamente, até tirando a folha, não é vir aqui escrever isso aqui de novo, que eu acho que não deva. Eu acho que isso aqui deva ficar no original como foi ditado. Quando se lê alguma coisa aqui que não é mais assim, pode até ter uma observaçãozinha que aqui mudou, mas deixa como está no original, para que não haja o risco de se mudar aqui e depois ver que o que estava aqui era o que estava certo. A ciência aqui errou mais uma vez, porque a ciência erra e muito. A ciência erra e muito. Então, o que está aqui ainda não tem contestação. E eu peço que escrevam para cá, leiam e escrevam para cá, mostrando as contestações ou as irregularidades ou as inverdades que estejam aqui. Não com fundamento na Bíblia, no Alcorão, no Livro dos Mortos, não. Com fundamento na ciência. Escrevam para cá. A ciência está pronta assim. Aí nós vamos estudar e aí nós vamos dar razão, se nos convencermos também. Nós somos dinâmicos. Nós somos de nos transformar incessantemente. Porque, volto a dizer, como disse o internauta, aqui não está toda a verdade. Claro que não está toda a verdade, mas aqui está a verdade. Por enquanto, possível de ser assimilada. O que surgir além vai se ampliando, vai ampliando o que está aqui. Mas quando aqui diz que do átomo ao arcanjo tudo se encadeia, porque o arcanjo principiou pelo átomo, pronto, deu uma universalidade no conhecimento.
Tudo no universo está incluído nessa resposta da questão 540 do Livro dos Espíritos. Do átomo ao arcanjo, porque o espírito mais perfeito hoje começou pelo átomo no processo da evolução. Observem isso, conheçam isso e, como eu disse, com todo carinho, sem rancor, sem mágoa, não vou ter infarto, meu cardiologista até já garantiu isso. Não, Zé Manuel, você não fala com ódio, com rancor, você fala com convicção, você fala com entusiasmo, e isso aí não mata ninguém, não. E se um dia matar, mata o Zé Mané, não mata a ideia. É o caso que nós vamos depois comentar do Bin Laden. Bom, é verdade. Para a gente encerrar esse assunto aqui que a gente estava abordando, tem lá no Livro dos Espíritos, na questão 43, o seguinte questionamento de Kardec. Quando a Terra começou a ser povoada? E a resposta dos Espíritos. No começo, tudo era caos. Os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então, apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. A 44. De onde vieram os seres vivos para a Terra? A Terra continha os germes que esperavam um momento favorável para desenvolver-se. Os princípios orgânicos reuniram-se desde o instante em que cessou a força de dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e multiplicaram. Isso aqui são duas questões que estão aqui resumidamente nesse capítulo que fala aqui da formação dos mundos, da criação. E esse assunto está desenvolvido na Gênese, que também é uma obra básica. Então, quem se tiver interessado pode pesquisar no Livro dos Espíritos e também na Gênese, porque realmente essa ideia de que a Terra começou com um casal, foi totalmente povoado com um único casal, é muito realmente simplória, né? Mas nós vamos parar para um breve intervalo, mas não vamos enquanto eu não explicar já o que vocês estão pensando aí, alguns mais acelerados no pensamento, disseram assim, mas então por que não continua nascendo gente hoje? Brotando gente? Porque cada espécie, uma vez desenvolvida da forma embrionária, da forma que germinou no planeta, cada espécie já estava programada para a autorreprodução a partir da geração primeira. Então, o desenvolvimento após a geração das sementes que aqui estavam esperando o momento para eclodir, a geração a seguir ficou por parte das próprias espécies, que já tem isso determinado no DNA. Então é por isso que hoje, aliás, também tem pessoas que contestam o darwinismo porque não acharam o elo perdido. Onde é que tem um macaco que virou gente? Não existe isso, nunca existiu. A espécie humana foi uma das espécies, como a dos primatas, que surgiram também na época própria. A semelhança com o macaco, do macaco com o homem, do homem com o macaco, não faz de um o outro. Não faz do macaco um homem, do homem um macaco. Por isso que não existe macaco se transformando em gente, como não existe gente se transformando em macaco. A perfeição da criação, no evolucionismo de tudo, ela encaixa com aquilo que nós esperamos de uma inteligência criadora, que tem que ser suprema. Não tem que ficar mudando as regras de acordo com a burrice nossa, ou com as nossas intenções tendenciosas, não. Então, não existe ainda hoje, pode existir sim hoje, e a ciência sabe disso, espécies que ainda estão surgindo, mas que eram desconhecidas, mas que ainda estão surgindo pelas condições do próprio planeta. Isso é perfeito, isso é magnânimo e maravilhoso. Ou vocês acham que Deus hoje está aqui fazendo aquelas bactérias ou aqueles animaizinhos que a gente nunca viu e ainda nem sabe que existe? Mas Deus está fazendo lá, colocando aqui. Não é assim. É o processo da evolução que se abate sobre o infinito. Então conheçam isso. Viram que a Valéria leu? Ele está no Livro dos Espíritos. Isso ajuda a entender Deus, isso ajuda a entender a vida, isso ajuda a fazer com que nós soframos menos pelo desconhecimento. E fazer também com que nós não tenhamos nenhum medo da vida.
nenhum medo da existência, nenhum medo da dor, nenhum medo da pobreza, da miséria, nenhum medo da morte. Porque nós aí nos entendemos nesse panorama da perfeição de Deus e não teremos fé nem crença de que isso é real. Nós saberemos de que a reencarnação é real e o nosso progresso para a perfeição também é real. Nós não acreditamos nisso, nós sabemos disso.